Olá, sou o Márcio e no vídeo anterior nós dissemos que iríamos tratar duas questões relacionadas ao Gênesis, à criação. A primeira delas seria os 7 dias da criação e a segunda é a Terra, criada ou recriada. Dando início à nossa discussão, precisamos estabelecer uma questão primordial para esse assunto. Primeiro seriam os dias da criação dias de 24 horas? Ou seriam dias da eternidade de Deus? Deus contando a criação a partir da sua perspectiva. Vamos levantar uma hipótese de que os 7 dias da criação não seriam 7 dias de 24 horas, dias humanos, como eu falei. Estamos falando numa perspectiva de Deus, dias da eternidade. Deus está falando o que Ele fez em cada dia. Então Deus não está preso a tempo, Deus não tem limite de tempo. Então vamos ver com relação à luz. É possível que quando Deus disse haja luz, em Gênesis capítulo 1 e o versículo 3, talvez tenha sido criada essa luz em um dia. Mas também podemos levantar a hipótese de que ela foi instantânea. E Deus está contando lá como o primeiro dia. Mas talvez tenha sido numa fração de segundos. A criação de Gênesis capítulo 1, versículo 3, a luz, pode ter sido algo singular na criação. Algo repentino, diferente da criação dos outros dias, como por exemplo, Deus vai fazer uma separação entre as águas e o surgimento do céu. É possível que essa separação de águas tenha demorado muito mais tempo do que a criação da luz. Vejamos quanta coisa está relacionada com esse processo de criação, da separação das águas, onde vamos ter o surgimento de mares, oceanos, rios, lagos, geleiras, águas subterrâneas, tudo isso na separação das águas e o surgimento do céu. Do 6 ao 8, todo esse processo de criação e separação das águas e criação do céu está relacionado com um processo absurdamente tremendo, pois temos a atmosfera sendo criada, todos os gases que envolvem a atmosfera e a hidrosfera, toda a parte líquida da Terra. Então isso pode ter sido um processo que durou muito mais do que 24 horas. E em seguida, para o terceiro dia, nós vemos Deus começando a dar início à criação da terra seca, ou seja, da litosfera. As rochas e o solo estão sendo formados. E nesse terceiro dia também temos algo fenomenal, que é a criação da vegetação da terra. Então, em dias comuns, em dias humanos, dias de 24 horas, nós vemos que uma semente para germinar, para se transformar em uma árvore, demora bastante tempo. Você não planta uma semente hoje e hoje mesmo ela está produzindo frutos. Leva tempo. E é possível que esse mesmo tempo também estivesse sendo contado para as coisas nascerem, crescerem e produzirem a vegetação. Então, em um dia, na nossa contagem atual, é impossível isso acontecer. Mas nos dias de Deus, em dias da eternidade, um terceiro dia da criação pode demorar muito mais do que 24 horas. Só para recapitular o que já está sendo dito, no primeiro dia da luz pode ter sido um dia instantâneo, algo rápido. No segundo dia, para a separação das águas e o surgimento do céu, podemos ter um dia muito mais longo do que o primeiro. E esse terceiro dia, onde nós vemos o surgimento do solo, a crosta terrestre, podemos ter uma duração muito maior, pois aí surge a vida. Uma outra questão pertinente ao assunto está relacionada a essa criação, seria Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde Deus estava no momento da sua criação. Nós já temos a resposta no versículo 2.
nós vemos Deus ele falando da seguinte forma: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e estava vazia. As trevas ou a escuridão cobria a face das águas e o Espírito de Deus, se movia, caminhava sobre as águas. Deus está na terra nesse primeiro momento da criação. Deus não está nos céus. Deus, ele desceu do seu trono, Deus veio do seu reino e começa a estabelecer a criação aqui na terra. Deus está na terra fazendo a criação, andando sobre as águas. Vocês lembram de algum episódio semelhante a esse? Deus andando sobre as águas? É claro que sim. Pensem em Jesus andando sobre o mar e Pedro junto com ele. Nós vemos o mesmo Deus da criação lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 2, o Espírito de Deus, Deus andando sobre as águas. A terra sem forma e vazia. Sem forma quer dizer a terra não tem a forma onde nós vemos águas, continentes, mares e céus. E vazia quer dizer que a terra ela não tinha vegetação, não tinha vida, não tinha animais, não tinha plantas, não tinha peixes, não tinha ser humano. Vazia, então está relacionada a esse sentido, sem forma e vazia. Gênesis, capítulo 1, versículo 14, nós vemos Deus ele falando sobre a criação dos corpos celestes, planetas, estrelas, sol, lua, todos os corpos celestes, tudo que existe no cosmos está sendo criado nesse dia. E é possível que ele tenha sido feito em um dia de 24 horas. É possível. Mas eu acredito que, como eu venho falando, nós estamos falando na criação no ponto de vista da eternidade de Deus. Então, seria interessante imaginar que não são 24 horas humanas, e sim uma perspectiva de Deus, da eternidade. Então, isso pode ter demorado muito, muito tempo. Eu não quero dizer que Deus não tenha poder para fazer isso em um dia. Pelo contrário, eu sei que Deus poderia ter criado tudo isso em um zeptossegundo, que é a menor unidade de tempo conhecida e registrada pelo homem. Tudo isso não só sendo criado em um zeptossegundo, mas todo esse plano sendo imaginado na mente de Deus e sendo executado nessa unidade ínfima de tempo. Mas eu acredito que sim, são dias da eternidade. Esse quarto dia da eternidade de Deus. No Gênesis, capítulo 1, versículos 20 a 23, Deus lhe dá um relato de como foi criado toda a vida aquática e também todas as aves. Olha só, Deus ele fala que a água produza. Então, essa água produzir é possível que tenha levado bastante tempo, pois imagine a quantidade de seres vivos que existem na água e no céu também. Vejamos que hoje nós temos milhares ou bilhões de seres vivos que vivem nas águas, na terra e no céu. Imagine antes do processo de extinção. Quantos seres marítimos, quanto tipo de vegetação aquática que existia, que hoje não existe mais, mas que foi criada nesse quinto dia. Então é possível sim que seja um dia da eternidade de Deus e tudo tenha demorado para que Deus possa contemplar a sua criação. Cada peixinho, cada ser vivo que existe nos mares, nos oceanos, nos rios, cada ave que voa, cada ser vivo capaz de voar sendo criado nesse quinto dia da eternidade de Deus. Isso aí é algo fantástico de se imaginar. Já no sexto dia, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27 e 28, nós vemos Deus criando o homem. E um pouquinho antes disso, no sexto dia, nós vemos que todos os seres vivos, todos os animais foram criados também nesse sexto dia. Então, o sexto dia, Deus ele usou para terminar de povoar a terra com todos os seres vivos, agora com os terrestres. E outra coisa importantíssima com relação a esse sexto dia,
nós vemos aonde Deus está quando Ele está criando o homem. No Gênesis capítulo 2, nós vemos que Deus fez o homem do pó da terra. E Deus está aqui na terra, Deus está aqui no planeta Terra quando Ele pega a terra e faz o homem e sopra o Espírito no ser humano. Então nós vemos que Deus não está no paraíso celestial, Deus não está no universo em algo distante, Deus está aqui no planeta Terra, próximo de toda a sua criação, andando sobre os mares, andando no jardim, pegando o homem com suas próprias mãos e criando a sua imagem e semelhança. Deus está a cada dia abençoando a sua criação. E Deus viu que isso é bom. E Deus viu que isso é bom. E abençoou Deus. Então Deus está aqui no planeta Terra, executando o seu plano divino, colocando em prática tudo aquilo que o seu coração desejou. E vemos aí que no sexto dia, Deus ele mais uma vez dá a prova de que eu estou no meio de vós. Eu estou aqui na terra. Eu criei o homem, eu criei os animais, eu abençoei todo esse processo de criação. Eu sou um Deus presente na minha obra, na minha criação. Eu não sou um Deus ausente. Eu não deixo nada à toa. Pelo contrário, eu supervisiono cada processo da criação. Esse é o Deus que, apesar de ser tremendo, de ter tanta coisa para fazer, Ele se preocupa com os mínimos detalhes da sua criação. Tudo sendo criado em dias da eternidade. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo dia, Deus colocando um ponto final em sua criação. Quando falar Deus descansou, não quer dizer que Ele está cansado. Pelo contrário, Deus ele está ali, pronto, terminei, tudo concluído. E como mais uma vez eu quero reforçar, Deus ele poderia ter criado tudo isso em uma fração de segundos, mas Ele escolheu fazer e dizer que em 7 dias tudo foi criado, em 7 dias de Deus. E vou mostrar da onde foi que eu tirei a base para esses dias da criação não serem os dias de 24 horas. Vejamos o que a Bíblia fala a respeito disso. O que é que Deus fala, o Deus em pessoa fala. Foi daí que eu tirei a teoria para esse vídeo, para trazer essa informação para vocês. Vejamos o que é que a Bíblia fala sobre isso. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, os versículos 4 a 8, de forma resumida. Desde o princípio da criação, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não podemos nos ater, nos prender a dizer que os dias da criação são dias humanos, de 24 horas, são dias da eternidade. Se fosse para estabelecer um período de criação para isso, para todo esse processo, como ele diz que um dia é como 1000 anos, então eu tenho 7 dias, eu teria 7.000 anos. Mas isso, creio eu, que é só uma forma de Deus dizer o quão distantes são as nossas realidades, a nossa e a dele. Deus ele diz que não é homem, ele não é como nós, ele é diferente, ele é Deus, ele é um ser imortal, eterno. Nós somos mortais e finitos. Então não há como comparar. Deus está dizendo, olha só, tempo é algo que eu criei para vocês, seres humanos. Tempo não conta para mim. Então isso aí é algo fenomenal, é fantástico na criação. Se fosse para estabelecer, eu teria a hipótese de que a criação demorou 7.000 anos. Mas eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que
é possível que esses dias da eternidade tenham durado muito, muito tempo e que talvez até cada dia tenha tido a sua particularidade. Um dia ter demorado mais que outros na eternidade, de acordo com a complexidade, de acordo com a grandeza de tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, é assim que eu creio, é assim que eu vejo nas Sagradas Escrituras os dias da criação não sendo de fato 7 dias humanos, e sim 7 dias de Deus. E agora vamos para o próximo assunto. Romanos capítulo 8, os versículos 20 ao 23. A palavra diz que: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criação seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A criação, ela foi estabelecida uma vez e ela não sofreu impacto algum com a queda de Satanás. Primeiro, nesses versículos que nós lemos, nós podemos ver que o universo se tornou inútil. Isso por causa daquele que o sujeitou. Quem sujeitou o universo a essa situação? A queda do homem. Como resultado dessa desobediência do primeiro casal, nós temos o quê? O universo agora se tornando sujeito a uma outra lei, que agora vai ser a lei do pecado. Infelizmente, a queda de Adão e Eva traz essa consequência. Deus, ele tem sua comunicação e sua influência plena afetadas, trazendo assim grandes perdas para o homem e para a criação. Uma outra influência, infelizmente, é a influência do diabo. Em Romanos 8:21, diz que o universo ele espera pelo momento que ele se tornará livre da autoridade desse destruidor, dessa influência. O universo espera ficar livre desse poder destruidor. E até hoje, até agora, o universo geme e sofre por causa da queda do homem, por causa do ato desobediente. Então, antes da queda, o universo estava em perfeita harmonia, estava tudo em equilíbrio, mas com a queda do homem, o universo fica sujeito a uma outra lei. E nós, toda a criação, todo o universo está à espera do quê? Da liberdade, uma liberdade por completa. Então, esses versículos de Romanos, ele está tratando da questão seguinte: o universo, ele entrou numa situação de caos, de desordem, por causa da queda do homem e não por causa da queda do diabo. Olha como é estranho pensar da seguinte forma: Deus, ele expulsa Satanás da presença de Deus, ou da sua presença. O diabo é deposto de um local e é jogado para uma outra realidade, para um outro plano. Como consequência disso, o diabo que veio de cima, agora de baixo, olha e diz: não posso mais ficar aí, mas olha o que é que eu vou fazer aqui. Você me expulsou do paraíso, agora eu vou causar o caos, vou arrebentar com toda a sua criação. E aí Deus fica sem saída. O que é que eu vou fazer? O diabo agora desceu e destruiu tudo que eu comecei a criar, ou toda a minha primeira criação. Não existe uma criação e depois uma outra criação. É só uma primeira criação. Deus não apaga aquilo que ele fez. De acordo com, se algo aconteceu, se nós interferimos nos planos de Deus, Deus não passa uma borracha e simplesmente descarta. Deus, ele é o Deus que tem todo o poder e tem todo o plano traçado. Ele já sabia.
das consequências da queda do homem. E mesmo assim, ele permitiu que isso acontecesse. E dois fatores relevantes com relação à desobediência do homem, a queda do homem e as consequências desse ato para todo o universo é que Deus, em Gênesis capítulo 3, 17 e Gênesis capítulo 2, 17, Deus ele fala as seguintes palavras, que no dia em que comeres do fruto da árvore lá do conhecimento, certamente morrerás. Então, antes de comer aquele fruto, não existia morte, morte física, nem morte espiritual. Não existia morte com o poder de tocar nada na criação. Nenhum ser vivo, nada morria. A morte só pode adentrar no universo, na criação, se o homem desobedecer os limites estabelecidos por Deus. E a segunda coisa já está relacionada à desobediência direta do homem. A terra foi amaldiçoada por causa de ti, homem. Então, como consequência dos atos pecaminosos ou do ato pecaminoso de Adão e Eva, a morte entra no universo com poder para ferir toda a criação e a terra foi amaldiçoada. Então, como a terra foi amaldiçoada, aí a gente vai para o retrato mostrado em Romanos capítulo 8, onde a terra vem sofrendo e está esperando o momento que será libertada. Por isso ela geme, consequência do ato ou dos atos de Adão e Eva. Isso aí é a ação direta da queda do homem. Se Adão e Eva não tivessem pecado, o universo não teria passado por essa situação, não estaria assim. Com relação ainda à morte, que foi estabelecida lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 17, todos os seres vivos só morrem por causa da desobediência de Adão. E o que acontece? Muitas pessoas têm dúvida com relação aos dinossauros. Eles, segundo a Bíblia, segundo a lógica da criação, eles viveram no mesmo tempo que os homens. Ponto. Porque eles foram criados lá naquele mesmo sexto dia, junto com os homens. Então nada pode morrer antes da queda de Adão. Os dinossauros só vão morrer a partir do momento que o homem já está criado, que o homem desobedece à ordenança divina. Então não existe essa questão de os dinossauros terem sido extintos milhões de anos antes do homem. Ou que a queda de Satanás possa ter provocado a extinção de alguma coisa. A queda desse ser espiritual não pode ter causado uma desordem, um desequilíbrio, não pode ter causado morte. A morte só entra na face da terra, a morte só está na criação porque Adão, infelizmente, deu autoridade para ela. Então, não foi a queda de Satanás que trouxe a morte. Não foi a queda de Satanás. Ela não teve autoridade, ela não teve poder algum para fazer com que Deus recriasse a terra. A terra foi criada uma única vez e pronto. É isso aí, amigos e irmãos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, comenta aí. Também se não gostou, comenta. Deixa sua opinião. E espero ter ajudado a vocês com mais esse vídeo aí sobre a criação, sobre as Sagradas Escrituras. Valeu e até o próximo vídeo.